O vendaval do início da semana danificou sede da Câmara de Vereadores de Forquilinha. Ministro Paulo Guedes recebeu o texto final da reforma da Previdência. Alunos de um curso de bacharelado em fotografia participaram de um projeto em que os fotógrafos foram pessoas com deficiência visual. O corpo do jornalista Ricardo Boechat foi cremado em São Paulo. Tigre pronto para o primeiro duelo na Copa do Brasil. E no Mampituba, torneio de tênis poderá revelar novos talentos da modalidade para o mundo. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quarta-feira, dia 13 de fevereiro de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. O vendaval registrado essa semana em Forquilinha trouxe prejuízos ao legislativo da cidade. A sede da Câmara de Vereadores vai precisar passar por obras de reparos. O vento forte que atingiu Forquilinha na noite da última segunda-feira deixou muitos estragos na sede da Câmara de Vereadores. Por volta de 10h30 da noite, poucos minutos foram suficientes para arrancar parte do telhado e causar muitos prejuízos. Foi no mesmo dia em que as sessões da Câmara se realizam e, por sorte, realmente isso aconteceu horas depois de que a casa estava vazia. Eu fui avisado por um vizinho aqui da Câmara que o estrago tinha sido um pouco grande, porque até afetou casas da vizinhança, e naquele mesmo momento nós já estivemos aí no período noturno para tentar avaliar naquele momento os estragos que tinham acontecido. O plenário da Câmara não foi atingido diretamente, mas houve impacto na estrutura, que ainda será avaliada. O plenário, pelo que se percebeu, as rajadas de vento elas mexeram com toda a forração. Então existiam algumas partes do plenário que são de gesso que realmente foram balançadas e talvez terão que ser trocadas. Inclusive as luminárias também do plenário soltaram do forro e isso também é algo que tem que ser avaliado fazendo um levantamento elétrico de toda a casa. E além da estrutura, alguns equipamentos também foram prejudicados. Ainda não avaliamos totalmente a perda material, além da estrutura, em função de que os equipamentos eletrônicos afetados foram mandados agora para assistência técnica para saber se podem ser recuperados. Mas eu acho que a grande perda mesmo foi da parte de cobertura e a parte de forração, que eu acredito que em termos de mais ou menos de 30% a 40% da Câmara foi afetada. Os prejuízos ainda não foram totalmente contabilizados, mas o presidente da Casa Legislativa já adianta que a Câmara tem seguro, o que deve facilitar o processo de reforma. Nós, quando assumimos, verificamos como era o funcionamento da casa e percebemos naquele momento que a casa precisava de alguns reparos para que houvesse o alvará, o habite, então isso tudo foi colocado em ordem e por esse motivo nós conseguimos também fazer o seguro da Câmara naquele momento. Então a Câmara está segurada, a apólice eu acho que gira em torno de uns R$100 mil aproximadamente, então vai conseguir cobrir todos esses reparos emergenciais necessários. Durante a reforma, o atendimento ao público vai ficar comprometido. A expectativa é de que os reparos sejam feitos de forma imediata e os trabalhos na Casa Legislativa voltem à normalidade em pouco tempo. Nós, a partir de terça-feira, tomamos a decisão de suspender o atendimento principalmente ao público, né? E certamente todos os trabalhos legislativos. Até a próxima sexta-feira teremos uma previsão da empresa que será procurada e também do laudo técnico que o engenheiro vai nos passar, para saber quando poderemos, em quanto tempo eles colocariam em ordem essas obras e quanto tempo precisa, né? Para que essa empresa nos ajude aí a resolver esse problema. Acredito que até o final da próxima semana tudo esteja reparado. O ministro Paulo Guedes recebeu o texto final da reforma da Previdência. Agora a proposta será analisada pelo presidente Jair Bolsonaro.
Depois de 16 dias de internação no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para a realização da cirurgia de retirada da bolsa de colostomia e reconstrução do trânsito intestinal, a alta do presidente Jair Bolsonaro está prevista para amanhã, no período da tarde, conforme informações da equipe médica. A situação do presidente é considerada boa. Ele está sem febre e sem dor e teve melhora pulmonar significativa. As condições do intestino de Jair Bolsonaro também estão melhores. Por esse motivo, os médicos encerraram a nutrição pela veia. Agora, ele passou para uma dieta leve. De acordo com a assessoria de imprensa da presidência, Bolsonaro caminhou durante a manhã por cerca de 80 metros sozinho e sem a ajuda de suportes. Numa premiação realizada pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, o presidente foi escolhido como Pessoa do Ano. Ele deve receber a homenagem em maio, na cidade de Nova York, onde fica a sede da entidade. Segundo a organização, a escolha do presidente brasileiro é um reconhecimento de sua intenção declarada de fomentar laços comerciais e diplomáticos mais próximos entre Brasil e Estados Unidos e seu comprometimento em construir uma parceria duradoura entre as duas nações. A premiação é concedida há 49 anos e tem por foco homenagear sempre um líder brasileiro e um norte-americano que sejam reconhecidos por esforços na aproximação dos dois países. Em 2018, o brasileiro escolhido foi o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, na época juiz, que foi homenageado pela sua atuação à frente da Operação Lava Jato. Em Brasília, a expectativa girou em torno da reunião em que técnicos da área econômica apresentaram ao ministro da Economia, Paulo Guedes, a proposta final do texto da reforma da Previdência. O secretário especial de Previdência, Rogério Marinho, que também estava presente na reunião, disse que foram 50 dias em que estiveram debruçados nos ajustes finais do texto que será apresentado ao presidente Jair Bolsonaro antes de ser encaminhado ao Congresso. Após várias consultas, um texto base. Esse texto, inclusive, ao longo desse período, ele passou por avaliação da Casa Civil, do Ministério de Ação Social, de Agricultura, dos várias secretarias que fazem parte do Ministério da Economia. Recebemos aqui contribuição de economistas de todo o país. Observamos o texto que já existe na Câmara Federal. Rogério Marinho não detalhou ainda o que vai constar na proposta, mas independente do texto que Jair Bolsonaro der o aval, ele deve conter 3 premissas que já foram aprovadas para que a proposta tenha impacto significativo para o equilíbrio das contas públicas. A primeira é que a proposta tenha regras de ajuste automático ao longo dos anos, o que significa que futuramente não será necessária uma nova aprovação de proposta de emenda à Constituição ou projeto de lei. Um exemplo disso é a elevação da idade mínima para aposentadoria a partir do aumento da expectativa de vida da população brasileira, ou a possibilidade de ajuste nas contribuições previdenciárias em casos de desequilíbrios. A segunda premissa é uma separação clara dos gastos com a Previdência especificamente e os gastos de benefício de assistência social, como o benefício de prestação continuada, o BPC, por exemplo. E, por último, a premissa de que todos vão participar dos esforços para a distribuição de sacrifícios, com a inclusão de todas as categorias na proposta da reforma da Previdência, respeitando algumas características de determinadas profissões. Nós tentamos apresentar um projeto que eu acredito que representa, ao mesmo tempo, a média do sentimento de todos aqueles que contribuíram para esse processo, mas ao mesmo tempo sob a determinação do presidente que seja um projeto que tenha justiça, equidade, e também um impacto fiscal que permita que o Brasil volte a crescer. O ministro Paulo Guedes, em uma entrevista ao jornal Financial Times, reforçou que a reforma da Previdência pretende economizar R$1 trilhão em 10 anos. Além da mudança na regra da aposentadoria, o ministro sinalizou que pretende realizar uma reforma tributária e liderar um programa de privatização. O jornal destacou ainda que o governo precisará de um amplo apoio no Congresso para aprovar a reforma da Previdência. A reforma, segundo Guedes, deve ser aprovada dentro de 5 meses.
Gomes. O governo também conta com a ajuda dos governadores, que, para apoiar a reforma, querem ser atendidos com medidas que atenuem o déficit previdenciário dos servidores estaduais. Eles vão se encontrar com Guedes e sua equipe no próximo dia 20. Governadores alegam que os gastos com a Previdência consomem parte relevante do orçamento dos estados e que, por isso, perdem a capacidade de honrar suas obrigações. 19 estados informaram ter salários de servidores atrasados e 8 decretaram calamidade financeira. O governo federal pretende conquistar o apoio dos governadores para a reforma, incluindo artigos que promoverão alívio nos cofres estaduais. A ideia é inserir as medidas no texto da proposta de emenda constitucional a ser enviada ao Congresso. E o governo vai cumprir uma das promessas de campanha de Jair Bolsonaro: aumentar a presença do estado no chamado AAA, que vai dos Andes ao Atlântico na região amazônica. Segundo informações, os ministros Gustavo Bebiano, da Secretaria-Geral, Ricardo Salles, do Meio Ambiente, e Damares Alves, de Direitos Humanos, vão para o Tirió, no Pará, nesta quarta-feira, para analisar investimentos na região. Entre as propostas estão a construção de uma ponte sobre o rio Amazonas para ligar as duas margens por via terrestre, uma hidrelétrica em Oriximiná, com o objetivo de abastecer a Zona Franca de Manaus e regiões, além de diminuir os constantes apagões e construir uma extensão da BR-163 até o Suriname. A seguir, alunos de um curso de bacharelado em fotografia participaram de um projeto em que os fotógrafos foram pessoas com deficiência visual. Os alunos de um curso de bacharelado em fotografia participaram de um projeto em que os fotógrafos foram pessoas com deficiência visual. O resultado foi impressionante. No trabalho em campo, os alunos de fotografia orientam deficientes visuais a fotografar. Eles tocam as plantas, sentem as texturas dos objetos e decidem qual o melhor ângulo. Deu um pouco de medo, mas depois eu consegui vencer esse medo. O resultado está exposto em uma mostra do MIS, o Museu da Imagem e do Som. As imagens têm descrição em áudio. Mostra em perspectiva a plataforma da estação, com o piso tátil no lado direito da foto. E também foram impressas em relevos para aqueles que têm deficiência visual enxergar a foto. A Ana é uma das participantes do projeto e conta que a experiência de fotografar com essas pessoas mudou a forma de como ela trabalha. Que a visão, por si só, ela é um sentido, né? E nós temos inúmeros sentidos e todos eles fazem com que a gente consiga se expressar. Então, a visão em si, ela ajuda muito, mas ela não é o fator essencial que faz com que a fotografia exista, né? Faz com que as pessoas consigam fotografar. Os outros sentidos também colaboram com isso, assim, né? Tudo forma uma imagem dentro da nossa mente, todos os sentidos colaboram para isso. Eu vim agora para o lado de fora da exposição, aqui na calçada, para ter uma experiência de como foi desenvolvido todo esse projeto. Então, para isso, eu vou tampar meus olhos com essa venda e a Ana, que participou de todo o projeto, vai me auxiliar como se eu fosse um deficiente visual para tirar uma foto. Essa foto eu vou usar o meu celular para tirá-la. Vamos lá, Ana? Vamos. A Ana foi minha vidente. Ela me orientou durante a atividade. Você vai colocar a mão no meu ombro e eu vou te guiando até você entender aonde você quer fotografar, tá bom? Tá bom. Do nosso lado direito a gente vai passar por duas vagas de estacionamento de deficiente. As duas estão sendo fechadas com 2 cones laranjas. Do nosso lado esquerdo a gente tem uma via de mão dupla, a rua que está em frente ao museu, né? E à nossa frente a gente tem um ponto de ônibus que tem um pilar de mais ou menos 4 metros com o desenho do ônibus embaixo, o desenho de deficiente colados dentro desse pilar. Se você quer continuar andando, se você quiser fotografar alguma coisa por aqui, você pode me falar e a gente vai... Tá, então eu vou querer fotografar o ponto de ônibus com o símbolo de deficiente e o piso tátil. Ok, então eu vou te levar até o ponto de ônibus e aí você coloca a mão e vê onde você tá. O pilar tá aqui.
Né? O piso tátil ele tá à sua esquerda, mas ele tá no chão. Então aqui... Eu senti os objetos próximos e decidi me afastar para captar toda a imagem do ponto de ônibus. Posicionados, fotografei. Ok. Então vou tirar a foto agora. Minha câmera tá ligada, né? Então vamos lá. 3, 2, 1. Ok? Realmente pegou o ponto de ônibus, pegou o símbolo de cadeirante e também o piso tátil. A experiência é muito diferente. Realmente é preciso de um auxílio para você caminhar, né, para você sentir, encontrar os objetos, mas também você tem toda a liberdade de escolha e conseguir bater essa foto com a sua visão, mesmo sem a visão. Parabéns, muito legal, viu? Por ter sido a primeira, até que não ficou ruim, mas nem se compara com as belíssimas imagens da exposição. A mostra vai até o dia 13 de janeiro. A entrada é gratuita. O corpo de Ricardo Boechat foi cremado ontem num cemitério em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. A cerimônia foi fechada para a família e amigos mais íntimos. Mas enquanto o velório esteve aberto ao público, milhares de pessoas foram se despedir do jornalista. O lugar escolhido para as últimas homenagens não poderia ter sido mais apropriado. O Museu da Imagem e do Som. As duas formas preferidas de Ricardo Boechat para noticiar os fatos e falar com as pessoas. Sem ele, o jornalismo ficou mais triste. Eu acompanhava o trabalho do Boechat, assim como muitos brasileiros, né? A lembrança que fica é de um cara que muitas vezes era bem-humorado e era sarcástico, mas ao mesmo tempo ele nunca deixava de dar informação. E sempre muito preocupado com a informação de qualidade, com a precisão das notícias. Era extremamente articulado, né? Falava sem erros, o que é raro no Brasil. Era um jornalista exemplarmente independente, sem medo, né? Enfrentava qualquer um e ele amava a verdade. Boechat era inteligência, vida, argúcia e bom humor. Muito, muito triste. Não é porque ele faleceu que a gente faz elogios. Boechat merece muito mais. É um vazio imenso para o jornalismo e para o país. O corpo de Ricardo Boechat começou a ser velado no fim da noite de segunda-feira com uma cerimônia restrita aos familiares. A partir da meia-noite, foi aberta ao público. O clima era de comoção. Ricardo Boechat era muito querido e admirado. E além dos colegas de emissora, políticos e personalidades, os anônimos também vieram até o Museu da Imagem e do Som prestar a última homenagem ao jornalista e radialista que partiu de maneira tão repentina. São milhares de brasileiros que o ouviam e se identificavam com o discurso dele. Os comentários dele eram muito importantes para a gente. O Boechat, ele falava o que eu não queria. Não tinha poder de falar, ele falava por mim, por nós todos, no Brasil. Sempre fui uma fã dele, uma admiradora, um homem muito inteligente, muito carismático. Foram pouco mais de 4 décadas de carreira no jornalismo e uma coleção de prêmios. Atualmente, Boechat era apresentador do Jornal da Band e âncora da Band News FM. O colega Fábio Panunzio foi escalado para a difícil missão de substituir o âncora. Ele vai fazer muita falta porque ele cumpria uma função na redação que para essa função realmente não tem substituto. Ele era uma espécie de referência moral para todo mundo. A independência dele inspirava. Ricardo Boechat se destacou pela maneira como fazia jornalismo. Criticava, cobrava, analisava e não deixava de brincar quando podia. O seu jeito único de noticiar vai sempre ser lembrado pelos admiradores e por aqueles que dividiam o microfone com ele. O nome dele não é mais o apelido meu que eu dava para ele, não é Ricardo Eugênio Boechat. Eu tirei o U, botei o L. Agora é Ricardo Eugênio Boechat. A seguir, torneio de tênis poderá revelar novos talentos da modalidade para o mundo.
O Criciúma inicia hoje sua caminhada pela Copa do Brasil. O Tigre é o único clube catarinense a ser campeão da competição. A estreia carvoeira será no Pará, na cidade de Santarém, contra o São Raimundo local. Para o confronto, o técnico Doriva realizou apenas um treinamento no dia de ontem, já no norte do país. O comandante tricolor colocará em campo a seguinte escalação: Luiz no gol, Carlos Eduardo na lateral direita, Federico Plateiro e Sandro na zaga e Marlon na lateral esquerda. No meio-campo jogarão Zé Augusto, Eduardo, Daniel Costa e a única dúvida do time: Andréu, Reinaldo ou Marcinho Júnior. No ataque, Reis e Pedro Bortoluso. Para avançar à segunda fase da competição, o Tigre poderá até empatar o duelo. Se isso ocorrer, o tricolor receberá cerca de R$620 mil de premiação da Confederação Brasileira de Futebol. O jogo entre São Raimundo do Pará e Criciúma inicia às 8 da noite, horário de Brasília, e será disputado no estádio Colosso de Tapajós. Um torneio de tênis que está sendo disputado no Clube Mamptuba é um grande celeiro de novos talentos. Dali poderão surgir grandes nomes do esporte mundial. Centenas de atletas de várias partes do mundo estão em Criciúma, Santa Catarina, para mais uma edição do Banana Ball, um dos maiores torneios internacionais de tênis da categoria infanto-juvenil. Esse é o 49º ano do torneio e o terceiro realizado na cidade. O palco do evento é a Sociedade Recreativa Mampituba, que, conforme o presidente da Federação Catarinense de Tênis, tem uma das melhores estruturas do país. Enquanto eu era diretor de tênis da Sociedade Recreativa Mampituba, eu sempre tive um desejo de trazer esse evento para cá. Quando eu assumi a federação, eu conversei com o presidente da CBT, o Rafael Vestrup, e falei do interesse e das condições que o clube possuía para trazer um evento desse porte. Prontamente foi aceito a nossa proposta, nós conseguimos realizar o evento em 2017 e, em função do sucesso de 2017, houve uma promessa para realizar ele em 18, 19 e também comemorar o cinquentenário do Banana Ball em 2020. 3 etapas nós já cumprimos a meta, né? Então a gente só espera que o ano que vem esse torneio novamente fique aqui e a gente possa comemorar o cinquentenário. É uma grande honra, né, para o clube receber esse torneio, já que tem um nível técnico excelente, tenistas de vários países, né? E acaba motivando os nossos tenistas a praticarem mais o tênis e acaba agregando em tudo só, deixando um legado técnico, um legado da parte estrutural mesmo. A gente investiu em mais uma quadra de tênis nova, a gente investiu em uma iluminação para ter os jogos noturnos também. A realização do Banana Ball é dividida entre 2 cidades. Neste ano, além de Criciúma, a outra sede do evento é a cidade do Rio de Janeiro. O Mampituba cedia as disputas dos competidores de 8 a 11 anos, chamados de categoria Kids, e a categoria 18 anos. As principais disputas acontecem entre os dias 11 e 16 de fevereiro, na categoria Kids e na categoria 18 anos. Mas os jogos tiveram início no dia 6, com as disputas do pré-quali, etapa destinada a tenistas brasileiros de 18 anos. E por trás disso tudo, muito trabalho na organização. Várias pessoas envolvidas, né, trabalhando, desde os boleiros, zeladores para cuidar da quadra, o pessoal cuida da alimentação, o próprio staff da CBT que cuida e da ITF, que cuida da parte de hospedagem, alimentação dos atletas. Acaba envolvendo bastante gente para proporcionar um grande evento para todos que venham aqui no clube. Tudo isso para atender a centenas de atletas que vieram de quase 40 países. Esse ano, das 3 etapas que a gente sediou aqui no Mamptuba, esse ano a gente bateu o recorde, deu mais de 400 tenistas, né, masculino e feminino. E a gente pretende nos próximos anos bater novamente esse recorde, porque a gente vê que o pessoal vem aqui para o clube, eles gostam da estrutura do clube. O clube realmente abre as portas para que eles se sintam em casa, sintam à vontade e que possam vir aqui jogar o seu tênis e que gostem e voltem outras vezes, né? E o torneio movimenta não só as quadras ou arquibancadas, a cidade e toda a região também muda. É que são mais de 400 atletas inscritos que precisam, por exemplo, de hospedagem e alimentação. Acabam indo para o shopping, os hotéis ficam lotados, né? Não só com os tenistas, né? Porque vem mais os técnicos, vem os pais, vem às vezes até irmãos, acaba motivando
movimentando toda a cidade, né? Torneio que acrescenta muito na economia, mas que com certeza é bastante significativo na carreira dos atletas. Afinal, o evento vale pontuação para o ranking mundial da Federação Internacional de Tênis, uma vitrine para os tenistas que passam por aqui. O Banana Ball, ele é o 7º evento infanto-juvenil mais antigo do mundo. Está entre os 9 maiores torneios infanto-juvenis do mundo. Então, um torneio desse para a cidade de Criciúma, ele coloca a cidade num destaque, né? Ele aquece muito a economia. Para vocês terem uma ideia, nesses 10 dias de torneio deve ter movimentado em torno de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil dólares a economia do município, hotéis, bares, restaurantes, e é uma forma de a gente trazer também, não só para Santa Catarina, para Criciúma e para o Brasil, uma oportunidade para os nossos atletas que estão em fase de preparação para atingir o profissional. Essa é a última etapa do profissional, é a categoria 18 anos, é a categoria mais importante do infanto-juvenil. Então, não tenha dúvida que é um dos torneios mais importantes do Brasil, é o mais tradicional da América Latina e, como falei há pouco, está entre os 9 maiores torneios infanto-juvenis do mundo. E o Informe em Região desta quarta-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.